Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus esteja abençoando grandemente sua vida, sua família, para o louvor e a glória de Deus. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versículos 19 a 22, que nos diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos, meu Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Tua presença. Usa-me, Senhor, no poder do Teu Espírito, ao falar ao Teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Investindo em vidas. Esse é o título desta reflexão que nós iremos compartilhar no dia de hoje. Amados, o maior investimento que nós podemos ter é quando investimos em vidas, quando investimos no potencial das pessoas, quando damos às pessoas oportunidade, quando acreditamos nas pessoas. Paulo, o apóstolo que mais escreveu cartas, foram 13 epístolas escritas por Paulo, e Romanos, tem talvez o maior compêndio doutrinário, está lá em Romanos, onde mais se fala a respeito de preceitos, a respeito de princípios que hoje nós vivemos como igreja. Paulo teve dois verdadeiros pais na fé. O primeiro deles foi Ananias, servo do Senhor da cidade de Damasco, quando o Senhor lhe revela que Saulo de Tarso estava em Damasco, mas que ele havia tido uma experiência transformadora. E ele estava cego, mas que naquele momento Jesus estava usando a vida de Ananias para ir até Saulo e orar por ele, retirar aquelas escamas, para que ele pudesse ter a sua vista restaurada. Ananias ficou receoso, porque a grande notícia que havia era que Saulo vinha com cartas manietadas, autorização do Sinédrio, autorização dos principais líderes religiosos e políticos para entrar nas residências e arrastar os cristãos. Mas Ananias entendeu que a vontade do Senhor é soberana e que nós precisamos obedecê-la, mesmo quando a vontade do Senhor vai de encontro à nossa própria vontade. Aí é que temos que, mais do que nunca, obedecer à vontade do Senhor. E Ananias foi. E o que me chama a atenção no capítulo 9, verso 27 de Atos, é a forma carinhosa com a qual Ananias se refere a Saulo. Ananias se aproxima dele e diz: Irmão Saulo. Ananias reconhece e trata Saulo agora como irmão em Cristo. Depois de ter sua vista restaurada, Ananias e os irmãos que tiveram conhecimento daquela situação de Saulo, ele foi batizado, foi discipulado,
E esses mesmos irmãos ajudaram Saulo depois por conta da perseguição, porque muitos judeus não acreditaram na conversão de Saulo. Muitos dos próprios irmãos também quiseram dar cabo da vida de Saulo, e Saulo então é lançado para fora de Damasco dentro de um cesto. Ali foi o batismo missionário de Saulo, quando ele foge de Damasco dentro de um cesto. E o segundo pai na fé de Saulo foi Barnabé. Quando Barnabé soube o que Deus estava fazendo através da vida de Saulo, leva ele até Jerusalém, apresenta ele aos apóstolos. E muitos, na verdade, tinham medo de caminhar com Saulo, porque não sabiam se verdadeiramente ele era convertido ou se ele, se aquilo era uma estratégia. Amados, eu louvo a Deus quando eu conheço pessoas que acreditam no potencial dos outros quando ninguém mais acredita, que dão oportunidade aos outros quando ninguém mais dá oportunidade, que olha não para a aparência, mas só olha para o potencial que há no coração. Isso nós aprendemos com o Senhor. Quando Deus manda Samuel ir para a casa de Jessé, ele disse: não olhe para o coração, porque eu não vejo como vê o homem. Jessé tinha filhos que eram soldados preparados para a batalha, mas Deus havia escolhido um jovem pastor que pastoreava as ovelhas no campo. Barnabé, quando no capítulo 11 a dispersão fez com que muitos dos cristãos espalhados pelo mundo tivessem a ousadia de pregar o evangelho, um grupo desses irmãos foi para Antioquia. E lá começaram a pregar para alguns gregos, e aqueles homens aceitaram a Cristo, e na verdade foi uma conversão geral. E quando chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, mandaram Barnabé. E quando Barnabé chega e vê o que Deus estava fazendo em Antioquia, fortalece os irmãos para que eles permanecessem firmes. E aí Barnabé lembra de Saulo, que havia, sido mandado, na verdade, para Tarso. E ele então vai até lá, até Tarso, para buscar Saulo. E ele encontra Saulo, ele traz ele para Antioquia, e a partir desse, empurrãozinho de Barnabé, Saulo, ou Paulo, realiza uma grande obra missionária ao longo da sua vida para a glória de Deus. Queridos, Deus nos usa para dar oportunidade a outros. É importante que tenhamos a sensibilidade de vislumbrar o potencial dos nossos irmãos. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje: ajude, invista, ensine, discipule. Faça da sua vida, querido, um caminho de oportunidades para outros. Assim como um dia alguém te deu oportunidade, dê oportunidade a outros. Mesmo que você diga: nunca ninguém me deu oportunidade, tudo que eu consegui eu consegui sozinho. Ainda que você tenha isso, mas saiba que você teve a ajuda do Mestre dos Mestres, que é o Senhor Jesus, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas não faça isso com outros. Faça o que talvez não fizeram com você e abra caminhos de oportunidades. Invista em vidas. Que o Senhor te abençoe. Pai, muito obrigado por esta palavra, que possamos entender que estamos aqui para sermos canais de bênçãos, para investirmos, para abençoarmos a vida de outros. Usa-nos no poder do Teu Espírito neste propósito, e no reino há uma seara a desbravar. Usa-nos, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, que a obra do Senhor seja feita através das nossas vidas, para a glória do Seu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.